Tudo começa aí no ano de 447, onde a humanidade estava em guerra contra os demônios. A humanidade estava à beira da extinção, mas eles esperavam vencer a guerra com a ajuda dos 6 heróis. Com a ajuda do poder deles, a humanidade conseguiu derrubar os Senhores da Escuridão, restando apenas um deles para ser eliminado. E ele é o nosso protagonista, o grandioso Rei dos Mortos aí. Dentro do grandioso castelo do Rei dos Mortos, os amigos do nosso protagonista avisam que o exército humano já está se aproximando. Agora, todas as defesas dos demônios já foram derrotadas, e a única que resta para a vitória completa dos humanos é a fortaleza em que eles estão. O melhor seria escapar, afinal de contas aí, um dos heróis inimigos tem o poder de reviver as pessoas. No entanto, de acordo com o Rei dos Mortos, esse não é o momento de temer a isso, e sim de lutar até o fim, mostrando a todos o seu nível de poder. No entanto, um dos seus companheiros o interrompe e o lembra que ele fez uma promessa com uma certa deusa. Ouvir isso faz o cara se lembrar que se ele morrer agora, ele não irá realizar a sua promessa com a deusa, pois os humanos vão usar o seu corpo aí para outras coisas, naquela malevolência. Então ele decide perder dessa vez, mas daqui a 1000 anos ele irá reviver para conquistar a humanidade e cumprir a missão que a deusa deu. Dito isso, o Rei dos Mortos colocou em prática o seu plano para renascer daqui a 1000 anos. Depois disso, os 1000 anos se passaram e agora uma jovem garota está investigando os restos deixados na fortaleza do nosso Rei dos Mortos. O nome de uma é Ricélia e a outra é Regina, nome da minha avó Regina, e ambas estão em uma missão para investigar essas ruínas, tendo como principal objetivo buscar informações sobre os vazios, que no caso são criaturas misteriosas que invadem a humanidade. Do nada, a Regina ouviu um barulho alto e uma estátua gigante caiu. O objeto parece ter vindo de um cemitério, e ali perto deve estar a tumba onde descansa o antigo rei. As duas garotas seguem em frente e se deparam com uma porta gigante. Atrás dela, o velho rei certamente deve estar trancado, e como é muito difícil para elas abrirem essa porta à base da força, a Ricélia resolve investigar, e logo ela percebe uma certa escrita familiar para ela. A garota tira uma foto e vê que ela está escrita no antigo idioma élfico, ou talvez isso seja uma carta espiritual. A garota loura e supõe que levará muito tempo para abrir a porta, então ela resolve ficar de olho nos arredores. A Ricélia concorda, e quando ela bate na porta, ela reage e se abre de repente. Rapidamente a garota saca sua arma só pra garantir, né? Um bom carioca sempre tá armado, e continua avançando até que se depara com um cristal roxo gigante, e logo a garota bota fé de que seja isso que elas estão procurando. Chegando perto desse cristal, o seu computador mágico começa a apitar freneticamente até deixar de funcionar. A garota não consegue acreditar que isso esteja acontecendo com ela, e quando ela olha para o cristal novamente, ela percebe algo diferente, como se alguém ali dentro do cristal estivesse precisando de ajuda. Então ela parte para tentar ajudá-lo, mas antes disso, vemos o rei demônio se comunicando com a deusa Rosélia, a deusa que ele fez a tal da promessa. Ele diz que finalmente a encontrou, e ela responde seriamente dizendo que já se passaram 1000 anos. Ele alega que não poderia fazer nada contra os poderes dos heróis, então ele selou seu corpo para cumprir a sua promessa. A deusa ficou feliz por ele ter se lembrado da promessa, e então ela seguiu em frente, o abandonando para sempre e indo fumar um cigarrete. O cara não entendia o porquê ela estava indo embora, mas a deusa lhe disse que ela o encontraria aí um dia. De volta ao presente, o nosso protagonista não entende por que essa mulher está o atacando. Essas ruínas deveriam estar completamente cercadas pela sua parede mágica, que transformava esse mausoléu em um lugar inacessível. Mas fez, né? Pelo menos parece que o seu ritual de reencarnação foi um sucesso. Bom, a Ricélia continua a atirar para ver se isso ajuda, mas ele se irrita contra ela. Como uma mera mulher usando uma arma inútil, ousa invadir a tumba onde o rei demônio descansa, foi o que o cara pensou. Então ele ativa o seu poder para quebrar o cristal, de um modo aí que fez a garota ser empurrada para trás. Feito isso, ele chega perto dela para ver o seu rosto, e logo percebe que ela não passa de uma belíssima mulher. Ele fica olhando para ela por um tempo, mas logo se lembra de que precisa punir os bandidos que invadem o seu mausoléu. Nesse momento, a Ricélia pergunta por que de uma criança estar nesse lugar, e é nesse momento que ele descobre a verdade. Ele saiu do cristal cedo demais, e agora está com a aparência de uma criança. Pelo visto, algo deu muito errado no seu ritual de reencarnação, e agora ele tem a mesma aparência de quando era um humano conhecido como Leonis. Sem entender nada, a garota pergunta o que aconteceu com ele, e por que ele foi trancado em um lugar como esse. O garoto queria responder, mas ele fica muito nervoso quando a vê, e fica ainda mais nervoso quando a Ricélia olha diretamente para ele. E esse nervosismo aí vem dos sentimentos de que um macho tem para com uma fêmea. No fim, ele diz que a sua memória está confusa por conta do tempo que ele ficou preso. Ela o abraça e o garoto fica se perguntando o que ele está fazendo, deixando uma simples mulher o abraçar, e para piorar tudo, esse corpo é fraco demais contra fêmeas. Após o abraço, a Ricélia convida o garoto para comer, e ele se alimenta sem mencionar aí o fato dele ter perdido seu corpo humano há muito tempo. E agora, tendo um corpo humano novamente, ele se lembrou que pode até mesmo desmaiar devido à fome. Essa não é exatamente a condição que ele esperava para voltar à vida, mas agora ele é obrigado a admitir que a garota na sua frente é a sua salvadora. E durante esse lanchinho, a garota dá um pouco de água e se apresenta a ele como Ricélia, uma estudante da Academia de Espadas Sagradas, e ela tem 15 anos de idade. Dito isso, ela pergunta quem a criança na frente dela é. Então, fingindo ser apenas um garoto que foi sequestrado, o garoto diz aí o seu nome de Rei Demônio, que é Magnus Leonis. Ele disse isso na esperança da Ricélia comentar algo sobre o grande Rei dos Mortos, mas pelo visto a garota nem mesmo conhece as histórias dele. Ela apenas disse que o nome dele
ele muito bonito e perguntou quantos anos ele tem. E vendo que ela não sabe nada sobre ele, o Léo chega à conclusão de que o nome do Rei Demônio nunca foi divulgado. E logo em seguida, responde a garota dizendo que ele tem 10 anos de idade, brabíssimo. E ao ouvir que o garoto tem 10 anos de idade, a Célia continua sem acreditar em como esse garoto ficou sozinho nesse lugar por tanto tempo. Talvez ele seja até mesmo um Void. Então ela pergunta se ele é um Void, e em resposta o garoto diz não se lembrar bem. Do outro lado da tela, do nada, um cristal começa a crescer em uma parede. E em resposta a isso, a Regina ativou a sua espada sagrada, que no caso é um canhão dourado para lutar. Então, voltando para a Célia, como o garoto não sabe o que é Void, ela começou a explicar que eles são os inimigos da humanidade que apareceram de repente há 64 anos atrás. Não se sabe muito bem sobre eles, mas é dito que eles vêm de outro mundo. Não só essa, mas existem muitas outras teorias sobre o aparecimento deles. No fim, eles são chamados de Voids, pois Void significa o mesmo que nada, vazio. E para tentar descobrir mais sobre esses Voids, elas vieram até essas ruínas, pois esses Voids aparecem com muita frequência em lugares assim. Essas explicações fazem o garoto se lembrar de algo que ele deve perguntar. Então ele pergunta para Célia em que ano eles estão. Em resposta, ela diz que no ano de 64 do calendário humano unificado. Resumindo, o ano atual deveria ser o 1447 de acordo com o Rei dos Mortos, mas pelo visto os humanos estão usando outro calendário atualmente. Do nada, um tremor acontece. Então a Célia descobre através da Regina que alguns Voids começaram a aparecer. E quando tudo treme novamente, a Célia abraça o garoto, o fazendo ficar sentindo algo que ele não sente há muito tempo na sua vida. A Célia, sabendo que um Void está indo na direção dela, pega sua pistolinha. Mas o inimigo que apareceu na sua frente é um Void da classe Ogro, feio pra cá. Ao vê-lo, o garoto finalmente entende o que é um Void, mas ele não acha nada parecido com um Ogro. O monstro vai se aproximando dos dois, e a Célia começa a atirar nele com a sua arma. Ver esse monstro destruindo o lugar onde os seus amigos estão descansando fez o garoto se irritar. E quando ele foi agir para que esse tal de Void não profane mais o lugar, o garoto acabou tropeçando na sua própria roupa e caindo de cara no chão. Tudo isso por não estar acostumado com esse corpo pequeno. E quando o monstro estava bem perto dos dois, ele começou a ser alvejado por vários tiros que o empurraram para trás. Felizmente, a Regina chegou para ajudar, e a primeira coisa que ela fez além disso foi perguntar quem é esse garoto. A Célia diz que ele estava nessas ruínas, mas que ela explicará tudo isso mais tarde, pois agora elas precisam lidar com essa coisa feia e mal animada na frente delas. A Regina então muda o modo da sua arma sagrada e lança um disparo poderoso no monstro. O garoto, vendo isso, não entende nada desse poder que as humanas estão usando. A única coisa que ele entendeu foi que essa tal de Regina acabou de usar uma explosão equivalente a uma magia de 4º nível, e mesmo com essa explosão, o inimigo de classe Ogro não foi derrotado. Então a Regina assumiu o combate e a Célia prometeu levar para fora dali em segurança. Ela estica sua mão para ele e ele a segura, e à medida em que eles avançam, o garoto nos diz que essa não era a situação que ele havia imaginado. A sua técnica de reencarnação falhou, e ele acabou voltando para sua aparência de criança antes de ser o Rei Demônio. Do jeito que as coisas estão, o seu desejo de restaurar o seu reino parece estar longe de ser realizado. Para piorar a situação, o seu mausoléu está sendo atacado por monstros chamados Voids, e ele realmente gostaria de eliminar esses monstros, mas primeiro precisa aprender mais sobre o mundo real. Mas um cristal cai no caminho deles, e quando ele se quebra, um Void surge interrompendo a passagem deles. E de acordo com a Célia, esse é um Void de classe Lagartixa Voadora. E enquanto o garoto reparava no visual nada a ver do monstro, a Célia o pediu para ir embora, mas antes de fazer isso, ele gostaria de destruir esse monstro. Tudo bem que ele deseja esconder o seu poder até obter mais informações desse mundo, mas pelo visto ele não tem escolha. Até mesmo para ele tudo tem um limite. Todos se arrependerão de ter invadido o mausoléu do Rei Demônio. Então, antes que o garoto fizesse algo, a Célia o empurra para trás, o mandando fugir. Feito isso, ela tenta impedir um golpe do monstro, mas é ela quem acaba sendo atingida. O garoto a assiste com a barriga sangrando até a morte, e com as suas últimas forças, ela pede que ele vá embora para também não morrer. Então, enquanto vários monstros apareciam e a Célia pedia desculpas por ser fraca, o Leones segurou a mão dela e a chamou de tola. Afinal de contas, ele não entende o porquê ela se sacrificou por ele. Além disso, um ataque daquele nível não causaria dano nenhum a ele, mas esse acontecimento fez o Leones se lembrar dele mesmo, na exata época em que ele foi traído. Na época, essa mulher propôs que ele se juntasse a ela e ele aceitou. Ridículo, absolutamente ridículo. Foi o que o garoto pensou quando era atacado por vários Voids. Ele basicamente a deixou viver para obter informações, e agora a garota está morrendo. E por esses monstros terem estragado tudo, ele resolveu dar a eles o destino pior que a morte. Irritado, ele invoca o seu cajado mágico e usa sua manipulação de gravidade no 8º nível para esmagar os monstros no chão. E as suas magias poderosas fazem com que os monstros tentem fugir dele. Mas por todos eles merecerem a morte, o garoto não permite isso e usa uma magia de fogo no 8º nível para queimá-los, até mesmo tentando fugir pelo chão. Para o garoto isso foi fácil, mas os ossos dos monstros não queimaram com a sua magia do 8º nível. E a única explicação lógica para isso é que o seu corpo infantil esteja limitando a sua magia. Agora ele não está nem perto de 1/3 do seu poder total. Feito isso, ele, um rei demônio que não se importa com a vida humana, decide respeitar a coragem da garota que sacrificou a sua vida para protegê-lo. Além disso, ela também o alimentou e tal, fora que o corpo dela é uma delícia. Então, mesmo não podendo usar magias sagradas porque ele dominou a magia negra e por também não conhecer feitiços básicos de cura, ele usou a única opção que ele tinha. Feito isso, a garota acordou
andou lentamente, enquanto uma marca aparecia na sua perna. Tudo parece estar funcionando. Ele percebe que o sangue da garota está voltando e os seus dentes estão crescendo alguns milímetros. O Leone sabe que isso terá alguns efeitos colaterais, mas ele espera que quando ela souber a verdade, ela não fique com raiva dele. Vemos aí a marca na perna dela desaparecer e ela fica inconsciente novamente. Nesse meio tempo, a Regina tenta transformar o seu inimigo em pó. Feito isso, ela tenta se comunicar aí com a sua parceira, que ela chama de princesa. O garoto ouve a Regina falando e fica surpreso pelos humanos terem inventado uma ferramenta mágica de comunicação remota tão complexa. Nesse momento, a Ricelli acorda e logo pergunta para o garoto na frente dela se ele está bem. E somente depois de o abraçar e ficar feliz sabendo que o protegeu, ela pergunta o que aconteceu consigo mesmo, pois aquele corte que ela recebeu deveria ter sido fatal. Em resposta, o garoto apenas a disse que a ferida não era tão profunda o quanto parecia. Então bastou ele usar uma magia de cura para ajudar. E quando ela perguntou se magia é alguma espécie de poder da espada sagrada, o nosso protagonista parece ter entendido que nesse mundo atual as pessoas não sabem o que é magia. O mais bizarro é que eles usam armas e itens baseados em magia sem saber, e isso é muito confuso. Então ele apenas conforta a garota dizendo que deve ser um desses poderes de espadas sagradas, e afirmando não saber muito sobre esse poder. O garoto perguntou para ela o que exatamente é uma espada sagrada. Então ela diz que espadas sagradas são um tipo de poder que surgiu em humanos para lutar contra os Voids, e tudo começou algumas décadas atrás, quando os Voids começaram a surgir. Algumas crianças com essas habilidades que tomam forma em arma apareceram, e assim as pessoas passaram a chamar esse poder de espadas sagradas, assim como o poder que a Regina usa. Esses poderes se manifestam fisicamente como armas, tudo isso de acordo com a personalidade da pessoa. Resumindo, a Regina tem a personalidade de um canhão, e após saber de tudo isso, o garoto chegou à conclusão de que realmente é melhor que ele esconda o seu poder por algum tempo. Então a Regina vem correndo, e ela estava muito preocupada porque a sua amiga não a respondeu. A propósito, ela pergunta onde estão os inimigos, e ao ser questionado, o garoto disse que eles apenas sumiram do nada. Bom, elas disseram que acreditaram nele, pois os Voids realmente agem de uma forma difícil de se entender. Mais tarde, eles saem das ruínas, e a Regina pergunta o que elas vão fazer com essa criança. A Ricelli diz que elas vão levá-lo embora, e ele concorda. E no caminho, a loira diz que o seu nome é Regina, e que ela é uma criada da Ricelli, dizendo aí ser um prazer conhecê-lo. O Leonis diz que também é um prazer, enquanto encara o movimento do corpo dela. Perceber ele olhando fixamente para o seu corpo faz a Regina perceber que mesmo tendo 10 anos de idade, esse garoto tem a mente bem avançada. Então ela tenta avisar a Ricelli, e até mesmo provoca o garoto com seu corpo, mas a Ricelli a manda parar. No fim, ela diz para o Leonis se segurar bem, pois ele terá uma viagem bem movimentada até a cidade. E a Regina também reforça o mandando aproveitar ao máximo, enquanto ele pode se apertar no corpo da Ricelli. Nesse momento, algo chama ainda mais a sua atenção. Ele percebe a cidade gigante na sua frente. Então a Ricelli explica que essa é a última fortaleza da humanidade, que foi construída para combater os Voids. Lá existe a Academia das Espadas Sagradas, com vários humanos cheios de poderzinho. Ver isso tudo faz o Leonis perceber que o mundo mudou muito, mas muito mesmo, em apenas 1000 anos. Assim, a primeira parte desse vídeo terminou. E esse é um anime bem interessante, você pode assistir uma futura parte 2 clicando no card que está aparecendo na sua tela. E se uma continuação ainda não tiver saído, eu recomendo que você assista a minha playlist de resumões completos. Enfim, um grande beijo para todos e até o próximo resumão, galera. Beijo, fui!